todos bem-vindos. Nós estamos aqui hoje para realmente trazer algo bem diferenciado para vocês, algo inovador, né? Que é a neuroperformance, a ciência do sucesso. Obrigado mais uma vez por todos estarem aqui nessa noite. Tenho certeza que o que nós vamos falar vai ser diferente do que vocês têm visto até então. Nós estamos aí, pelo menos eu, há mais de 2 décadas no mercado, estudando, fazendo diversas formações, atendendo pessoas como terapeuta, como coach, e também como consultor. E através dessas mais de 2 décadas de trabalho, sendo trainer em diversas áreas, eu construí algumas coisas diferenciadas, entre eles a neuroperformance. Eu sou trainer, então, em coaching, programação neurolinguística e mais uma série de conteúdos. E o neuroperformance é um conteúdo extremamente exclusivo. Do que trata o neuroperformance? O neuroperformance trata de neurociência aplicada a desenvolvimento emocional, cognitivo, alta performance e qualidade de vida. Ok? Então, vamos iniciar falando basicamente o que é neurociência. Neurociência é o estudo científico do sistema nervoso, da organização cerebral, da anatomia e da fisiologia do cérebro e sua relação com as demais áreas do conhecimento que tratam do comportamento, dos processos de aprendizagem, da cognição humana e tem por objeto de estudo 3 elementos: o cérebro, a medula espinhal e os nervos periféricos. Então, obrigado. Então, é uma coisa importante, pessoal. A neurociência tem nos ajudado muito quando nós compreendemos como funciona o cérebro. A verdade verdadeira é que ninguém hoje tem atendido pessoas que são extremamente qualificadas, tem atendido médicos de diversos segmentos, pessoas extremamente qualificadas, até nas universidades, professores universitários, PhDs, tem atendido gente muito culta e gente também mais simples. E uma coisa que eu tenho descoberto é que todo mundo tem problemas. Todo mundo tem. Você imagina o seguinte: um médico com 3 especializações é uma pessoa extremamente esclarecida. Não é. Tem os mesmos cárceres do que um indulto. E às vezes, eu vou contar algo engraçado para vocês. Profissionais da saúde, da área psíquica, das terapias, inclusive da psicologia, também têm sofrido diversos cárceres, enquanto não entendem isso que nós estamos apresentando. Digo porque eu tenho, não vou exemplificar todo o meu currículo, mas faz 2 décadas que eu estudo, mais de 2 décadas, faz 21 anos que eu estudo muito sobre como nós construímos nossos pensamentos, diversos tipos de terapia. Eu me tornei trainer em diversas coisas. Programação neurolinguística é uma delas. Tanto é que eu construí uma terapia inovadora chamada terapia neurocientífica. E o neuroperformance, que é o que nós estamos tratando, ele é um resumo disso. O objetivo do neuroperformance é simplificar uma série de processos complexos. Por exemplo, usando uma metáfora agora, tá? Usando uma metáfora. Neuroperformance, então, é o uso das novas descobertas da neurociência para proporcionar ao ser humano alta performance, qualidade de vida e saúde emocional. Entretanto, usando a metáfora, imagina você, se você recebe hoje de presente o melhor carro que o dinheiro pode comprar. Imagina você. Imagina o carro mais seguro, mais confortável, a Mercedes-Benz mais cara que existe, com a mais alta tecnologia, ou seja, outra marca, um Audi, um Volvo. Imagina o melhor carro que você pode comprar com o seu dinheiro e você recebe de presente. É um carro potente, com muitos itens de segurança, é um carro extremamente confortável, é um carro muito estável, é um carro sensacional. Entretanto, se você coloca o drive para andar, programa 100 km horários e senta no banco de trás. Adianta o que ter o carro mais seguro do mundo se você não dirige? Adianta alguma coisa? Você vai bater de qualquer maneira. Então, esse é o cérebro de vocês. Quando você não compreende como ele funciona, muitas vezes você pode construir diversas crenças limitantes, padrões, cárceres, e o cérebro é incrível, porque o cérebro ele é extremamente pretensioso, ou seja, nós humanos, biologicamente, não fomos preparados para sucesso, nós não fomos preparados para grandes desafios. Biologicamente falando, o nosso cérebro é focado em sobreviver e poupar energia. E qual a implicação disso? Esse mecanismo que nós temos que busca a nossa sobrevivência e poupar energia, ele faz com que qualquer tipo de experiência que nós tivemos
o teu cérebro buscando realmente esse recurso de poupar energia, ele vai facilitar o acesso a ela. E o que acontece quando você facilita o acesso a essa experiência? Você pode se viciar em estados irritadiços, estados depressivos ou saudosistas. Você pode se viciar em estados sem recursos, você pode se viciar em cárceres e teu cérebro, a má notícia é que ele não tem a menor ideia de que não é bom para você. Ele simplesmente buscando fazer você poupar energia, ele vai fazer você acessar cada vez mais rápido aquele estado emocional. Então, por que é importante nós entendermos como funciona o nosso cérebro? Para que nós possamos ter qualidade de vida, saúde psíquica e saúde física. Quer ver uma coisa? Em 95, o PhD Daniel Goleman popularizou a ideia de inteligência emocional. E na verdade, tudo é inteligência emocional. Por exemplo, se nós pensarmos o seguinte, alguém trabalha com área comercial aqui? Alguém faz algum tipo de venda? Ótimo. Então, se nós pensarmos o seguinte, vendas, simplificando a palavra vendas, o que é vendas para vocês? O que você acha que é vendas? Vocês acho que já sabem essa. O que você acha que é vendas? Venda no consenso. O mais básico é você vender o produto para a pessoa. Tá, ok. E o objetivo é, como é que você estabelece essa venda? Você tem um plano de ação para isso? No meu caso, como eu trabalho com cosméticos, é ver a necessidade do cliente. Ok. Entender o que ela precisa usar e não o que ela quer comprar. Exatamente. Então, vendas é um processo cognitivo ou é um processo emocional? O que você acha? Eu digo para vocês que, obrigado pela sua colaboração, qual é o seu nome? Samara. Obrigado, Samara. Só para vocês entenderem, ó, simplificando o processo de vendas, ele é, em síntese, em uma palavra, a tua habilidade, em primeiro lugar, de estabelecer relacionamento. O termo vendas, né, o conceito de vendas é estabelecer relacionamento com o cliente para satisfazer as suas necessidades de forma contínua. Agora, relacionamento é uma competência cognitiva ou é uma competência emocional? As pessoas se relacionam com você porque você é extremamente precisa ou preciso, técnico, inteligente, ou porque você é uma pessoa agradável? Exatamente. Vendas é, em síntese, é o primeiro passo, relacionamento. É o sinônimo da palavra vendas. E relacionamento é uma competência emocional. Liderança, para vocês entenderem. Liderança. Liderança é influenciar pessoas em uma direção definida de maneira constante. Isso é liderança, influenciar pessoas em uma direção definida de maneira constante. Então, a pergunta que eu tenho é o seguinte, para influenciar pessoas, um líder ele precisa, em primeiro lugar, mostrar o quanto ele é aguerrido, inteligente cognitivamente, ou ele precisa estabelecer uma conexão com as pessoas para engajá-las nos seus planos e influenciar em uma direção definida? Opção 2, né? Então, também, liderança, se você quer ser um líder extraordinário, liderança é uma competência emocional. Só para vocês entenderem, pessoal, de acordo com, até vou mostrar alguns relatórios, por que nós precisamos tanto de inteligência emocional? Que é um dos focos do Neuroperformance. Olha só que interessante. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, todos os anos, 800 mil pessoas no mundo se suicidam. 27% são jovens e estão apresentando sintomas depressivos. Pessoal, a sociedade hoje tem adoecido coletivamente. A sociedade tem adoecido coletivamente. E sabe por quê? Principalmente pelas expectativas, pelo seu estilo de vida. Então, uma coisa engraçada que eu acho até que vale a pena mencionar, da minha pós-graduação, que é na área de neurociência, uma das coisas que nós, na verdade, neuroaprendizagem, uma das coisas que nós aprendemos numa das matérias é sobre psicopatia. Olha só que interessante, só para vocês entenderem, de acordo com profissionais da área médica, por amostragem, uma pesquisa séria, né, profissionais que acompanham psicopatas, de acordo com esses médicos, dizem que psicopata nem doente fica. Pararam para pensar sobre isso? Quem é psicopata nem doente fica. E sabe por quê? Porque eles não têm medo, não têm somatizações, não têm estresse. Ou seja, não todas. Porque existem outros fatores que podem desencadear patologias, como fatores genéticos, ambientais, alimentares, né? Mas a maioria esmagadora das patologias são somatizações. Inclusive, hoje, nós temos em muitos contextos, desde
uma debilitação chamada síndrome de Burnout, que é depressão por excesso de atividade, até realmente os cárceres depressivos, principalmente porque não se compreende como funciona o seu cérebro, não se sabe seus limites e o pior, síndromes como síndrome do pânico galopando muito, né? Principalmente porque as pessoas não compreendem esses mecanismos que nós ensinamos, ok? Então, pessoal, em síntese, não importa o quanto esclarecida seja uma pessoa, nós percebemos aí fora que todo mundo tem problema. E todos eles podem ser ajudados com recursos principalmente focados em autogestão, que é um dos tópicos do Neuroperformance. Olha só, uma pesquisa realizada pelo Institute of Social Research da Universidade de Michigan estima que 50% das pessoas cedo ou tarde desenvolverão algum transtorno psíquico. Só para vocês entenderem, em torno da metade da população, em algum momento, vai ter um transtorno. Olha, isso aqui é importante, e linkando com o que nós falamos antes disso, né? Sobre liderança, que é uma competência emocional, sobre vendas, relacionamento também, relacionamento com cônjuge, com amigos, com familiares, não são competências cognitivas que estão ali fazendo com que esse relacionamento seja bem sucedido, e sim competências emocionais. Então, olha que interessante essa pesquisa. De acordo com a Cato, uma pesquisa feita muito bem, bem consistente, com a amostragem correta, comprovou-se que 80% das demissões dos executivos não ocorrem por problemas técnicos ou competências, mas sim por conflitos nas relações com colegas de trabalho, dificuldade em lidar com perdas, pressões, desafios do dia a dia. Só para vocês entenderem, emoção gera crença. Quando você se emociona, você formula crenças. Sabe aquela situação em que você experiencia um estado emocional, de repente você trabalha com vendas, a pessoa disse não para você. Aí você talvez se emocionou não positivamente. O que acontece? Você forma crenças. Emoção gera crenças. Quando você fala, tudo que você fala sobre você, prestem atenção, tudo que vocês falam sobre vocês são profecias autorrealizáveis. E nós estamos falando de neurociência. Como assim? Por exemplo, eu digo assim, vamos tomar um café comigo? Todos entenderam, né? Vamos tomar um café comigo. Só que cada uma dessas palavras, elas possuem uma construção. Cada uma dessas palavras, se eu falar, vamos tomar um café comigo, entendemos. Mas se eu disser, vamos tomar e falar café, essa palavra, ela foi construída na sua mente pelos 5 sentidos. Então, café é algo que você sabe o que é, mas é uma construção. Então, quando você fala essa palavra, você traz sons, imagens e sensações aliadas a essa construção, que fazem parte dessa construção café. O problema é que, quando você faz isso com declarações sobre você, porque eu não sou capaz, porque minha vida, porque meus negócios não dão certo, então, sabe o que acontece com você? A tua mente traz sons, imagens e sensações que comprovam aquilo, ou seja, tudo aquilo que você profere traz aquelas sons, imagens e sensações, por mais que não estejam tão no consciente às vezes, mas às vezes sim, quando você foca naquilo, e aquilo acaba criando o quê? Filtros da realidade. Ou seja, é mais ou menos assim, sabe aquele tipo de gente que você conhece, que pega um jornal e daí tem diversos tipos de notícia, ela só circula aquelas negativas? Pararam para pensar? Então, a tua mente ela é extremamente pretensiosa. Extremamente pretensiosa. Quando você dá foco em algo, sabe aquela pessoa que te chateou? Sabe aquela pessoa que te tirou do sério? Então, quer uma notícia? Se você não compreende como funciona o teu cérebro, você vai dormir com ela. Por quê? Porque quando tudo que você foca, aquilo é atraído a você. Tudo que você foca, aquilo expande na sua mente. E por que isso acontece? Única e exclusivamente porque o teu cérebro quer ajudar você a poupar energia, então ele não sabe algo do tipo assim, por favor, em momento algum pense num coelhinho branquinho desse tamanho. Não pense num coelhinho branquinho. Não pense que ele tem um top vermelhinho no pescoço. O teu cérebro não sabe a diferença. Ok? Então quando você pensa em algo, ele não sabe que aquilo é bom ou ruim. Por quê? Porque quem tem que ser gestor é o eu. O eu precisa ser gestor. O eu precisa ser protagonista. O eu precisa estar no controle da vida. O eu precisa entender como funciona o cérebro para saber qual tipo de construção, pensamento e estado emocional ele quer experienciar. E a grande maravilha,
todo e qualquer estado emocional, ele é construído pela tua fisiologia. Olha só, pode parecer inacreditável, mas eu duvido alguém ficar para baixo com as mãos para cima. Ah, eu estou triste, eu estou triste. Não vai acontecer. Eu duvido alguém construir síndrome do pânico se respirar profundamente. Não vai acontecer. Ok? Então, todos os seus estados emocionais são construídos pela tua fisiologia, pelo teu foco, pela tua linguagem, como nós falamos agora. Tudo que você fala sobre você é uma profecia autorrealizável, e você começa a formular emoções, sensações, e você começa a só visualizar aquilo que comprova a bobagem que você falou. Entendeu? E olha, eu vou dizer uma coisa, entre as formações que eu tenho, uma delas, eu também sou bacharel em teologia, então eu vou lhe dizer com toda a propriedade, Deus não tem nada a ver com isso, tá? Só para vocês entenderem. É vocês não compreendendo como se constrói o mundo, o futuro, a qualidade de vida, o resultado que vocês querem. Então, mais do que nunca, imagina isso aqui, 80% das demissões acontecem não é porque a pessoa não é competente, não é porque ela não tem os recursos necessários, é porque ela não sabe lidar com pressão, com perda em equipe, é porque ela às vezes constrói cárceres, é porque ela às vezes fica, digamos, se contando ideias negativas para si mesmo, ou fica contando ideias negativas dos outros para si mesmo, ou fica talvez saudosista no passado, ou ansiosa demais. Uma coisa interessante, pessoal, nós temos hoje muitas pessoas ansiosas. E a informação relevante para vocês é que pessoas que correm o dia inteiro, pessoas que correm muito, não são produtivas. Baratas tontas que correm, não são produtivas. Você acha que correr bastante faz você produtivo? Não faz. Sabe por quê? Porque você passa o dia inteiro atendendo as demandas sem focar no que realmente é importante para construir a vida que você quer. Ok? Então, aí nós temos outros padrões também na sociedade hoje. Nós temos pessoas que são extremamente autômatas. Sabe o que acontece com o autômato? O autômato é assim, você pergunta para ele assim, cara, por que você levanta de manhã? O autômato fala assim, tem que levantar. Por que você está aí? Porque foi que apareceu. Por que está nessa situação? Porque veio no meu caminho aí. As pessoas não têm a menor ideia nem do que estão fazendo nesse mundo. E isso faz com que elas tenham um papel coadjuvante, de espectadores da realidade. O que eu quero dizer a vocês é que o mundo está acontecendo agora, e você pode ser um protagonista. Você pode mudar esse tempo, você pode fazer coisas extraordinárias, desde que você assuma a responsabilidade e construa o futuro que você quer. Muitas pessoas ficam nesse padrão autômato, e o outro espectro desse padrão, uns não tem a menor ideia porque levantam de manhã. E os outros são interessantes, porque eles sonham. São sonhadores inconsistentes. Aí você pergunta, como é que vai ser a tua vida amanhã? Daqui a 5 anos? Meu Deus, tem um sonho mirabolante. O que você está fazendo hoje para construir esse futuro? Nada. Sabe o que vai acontecer? Nada. Ok, pessoal? Então existem muitos padrões hoje que encarceram as pessoas, encarceram eu. Nós chamamos isso de estado sem recursos. Estados sem recursos debilitam as pessoas. Em minha experiência profissional como terapeuta, constatei que quase 100% das pessoas não têm uma identidade clara e um propósito na sua vida, uma missão. As pessoas não têm isso. Ok? Não é uma coisa absolutamente óbvia que eu vou dizer a vocês agora. Olha só, eu só posso construir um futuro que faz total sentido para mim se eu sei quem eu sou. Eu só posso construir um futuro maravilhoso para mim se eu sei o que faz sentido para mim. Fora isso, eu vou lhe dizer, você deve estar perdido. A pessoa não tem a menor ideia nem como se constrói de maneira consistente o futuro que ela quer experienciar, nem qual o futuro que faz sentido para você. Ok? Então, basicamente, eu só posso viver a vida que faz total sentido se eu sei quem eu sou. Sabe, uma vez, até os 35 anos de idade, eu confesso para vocês que eu cometi muitos erros, E é interessante isso, porque todos eles tinham uma intenção positiva. Mas o ponto determinante é que quando eu via alguém me dizer que se divertia ganhando dinheiro, que tinha uma vida, que o trabalho era um prazer, eu achava quase bonito. Eu falei assim, é possível que exista, mas eu não consigo imaginar como é que faz para ter uma vida assim. E o ponto para isso, para ter uma vida que faça total sentido para você, é você construir um futuro que faça sentido para a sua identidade. Esse é um dos objetivos também
para que você encontre realização no que você faz. Então, olha só, esse padrão da vida moderna, ele tem causado dois grandes problemas que nós vemos hoje nas estatísticas. Por exemplo, o estresse, o excesso de informação e a falta de recursos emocionais, isso é bem importante, esse é um dos objetivos da performance, isso faz com que você aumente muito os níveis de cortisol, inibindo a neurogênese no hipocampo, causando estresse crônico, ansiedade e depressão. Olha pessoal, aqui não tem algum enfermeiro, tem? Enfermeiro não, né? Só para vocês entenderem, ó. Estima-se que entre professores, enfermeiros, médicos, advogados, esse tipo de segmento que usa muito a mente, que aproximadamente... ele pegou uma água para mim aqui, mas eu já tinha uma. Tá bem? Aqui, ó. Pegou. Estima-se, pessoal, que aproximadamente 40% das pessoas que trabalham na área médica, na área da saúde, na área como professor, na área de direito, 40% experienciam síndrome de Burnout, que é depressão do sistema nervoso central por excesso de atividade. Só para vocês entenderem. Ok? Outra coisa, nós temos hoje, então, como eu falei, em função de não compreender como funciona o seu cérebro, nós temos realmente uma sociedade que adoece. E outra coisa também que é bem complicada nas estatísticas. Muita coisa acontece também aqui, ó. A mesma coisa acontece no núcleo accumbens, sistema de recompensa, onde o excesso de cortisol, excesso de estimulação, de ansiedade, né? E às vezes também, adolescentes, nós temos que tomar cuidado também, ter um filho adolescente, o excesso de cortisol também por aquelas hiperestimulação do joguinho, não fazendo as coisas mais básicas, como contemplar a natureza, se divertir, pegar o sol, né? Não é brincadeira, nós temos que cuidar dos nossos adolescentes, pode gerar anedônia, ou seja, falta de prazer e motivação. Então, um outro problema na sociedade hoje é a escalada das drogas. As drogas estão escalando única e exclusivamente porque muitos dos nossos jovens têm hiperestimulação. Aí depois eles experienciam anedônia, aliada à anedônia, que é a total falta de prazer pelas coisas, junta-se a total falta de sentido, propósito e do que realmente fazer com a sua vida. Muitos deles acabam, então, buscando a fuga. Por quê? Porque a hiperestimulação gera, depois de muito tempo, gera anedônia. Então, são problemas hoje que nós podemos e temos recursos para ajudar, para resolver. Claro, a menos que já tenha chegado num ponto em que precisa de tratamento médico, né? Que daí a pessoa é medicada e depois nós ajudamos aí com os recursos para que ela possa construir a vida que ela quer. Ok? Olha só, eu fiz um desenho para exemplificar essa questão. Nós temos hoje pessoas que são absolutamente instáveis. Como é que você está hoje? Estou bem. Não estou. Um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo. As pessoas experienciam isso na sua vida. Experienciam ficar conforme a maré. Está tudo bem, está bem. Não está legal. As pessoas são completamente reféns das suas emoções. Refém das circunstâncias. As pessoas são reféns das situações à sua volta. E o que eu quero dizer a vocês é que a realidade à sua volta possui o significado que você dá. O significado que você dá durante o dia, ele forma quem vocês são. Quer ver uma coisa? O que vocês comeram na segunda-feira retrasada? Quem lembra? Tô de sacanagem, né? O que vocês comeram? Complicado, né? Então, ninguém lembra, certo? Eu fiz por gosto mesmo. Agora, onde vocês estavam no atentado das Torres Gêmeas, 11 de setembro de 2001? Aí vocês lembram, né? Então, o cérebro aprende de duas formas. Ou por forte impacto emocional ou por repetição. Ok? E quando o cérebro também está compactado e fazendo um fenômeno extraordinário chamado eu, sabe essa pessoa que está me olhando dentro desse corpo, atrás desses olhos? Não é esse que aparece, é aquela que está atrás do olhinho, dentro do corpo atrás, né? Essa pessoa que está atrás aí dos teus olhos chama-se eu. E o eu, ele é formado da seguinte forma. Quando você experiencia o seu dia, o teu cérebro, ele não arquiva todas as informações. Por exemplo, vocês não lembram o que comeram na segunda-feira retrasada, mas lembram então, lá, fique à vontade. Não lembram o que comeram na segunda-feira retrasada, mas lembram
de uma coisa que teve um forte impacto emocional. Então, o que é interessante? O eu, né, ele é compactado dessa forma. Na hora que vocês vão dormir, tudo que vocês experienciaram da memória de curto prazo, ele sai da memória de curto prazo, que é o nosso bloco de rascunho, e vai para a memória de longo prazo, onde nós temos o neocórtex. E o neocórtex forma, se compacta as informações e forma o eu. O problema é que as informações que são compactadas, elas não saem essas informações que são compactadas, elas não saem da memória de curto prazo para de longo prazo, todas elas. O que acontece é que geralmente, isso está ligado lá. Tá ligado? Tá ligado lá. Tá ligado lá. Então ela não sai da memória de curto prazo para de longo prazo automaticamente. Tá? Simplesmente o teu cérebro faz uma eleição do que vai ser arquivado, o que é que vai ser compactado. É aquilo que mais se destacou no índice do evento do dia. Então, sabe aquele tipo de ideia que você tem de meu Deus, que saco, né? Sabe aquelas coisas que você às vezes experiencia e acaba achando, a vida é assim mesmo, e às vezes, sabe aquele foco nas coisas que você dá que não são as mais interessantes? Aquilo vai se compactar e formar quem você é. E sabe o que acontece? Não estou dizendo que é o caso aqui de vocês essa noite, mas tem muitas pessoas compactando um eu doente. Existem muitas pessoas compactando um eu doente. Existem muitas pessoas que acabam tendo uma visão tão pretensiosa da realidade e aquilo vai compactando e adoecendo cada vez mais. Existem recursos para que você possa alterar esse padrão. Existem recursos para que você possa destacar o que realmente é importante para construir, então, um eu mais saudável. Ok? Nós podemos, depois das perguntas e respostas, se alguém quiser saber um pouco mais, eu respondo também sobre isso. Ok? Mas, basicamente, é você dando ênfase, fazendo perguntas melhores, até tem uma brincadeira que eu faço, que é usar aquele pincelzinho marcador. E como é que funciona o pincel marcador? Funciona você vendo que, mesmo que algo não seja tão interessante, como você pode internalizar aquilo melhor. Ou seja, se eu pudesse reviver aquela experiência, o que ela me trouxe de aprendizado? O que isso construiu um eu mais saudável? O que isso fez com que eu, digamos, o que eu posso aprender daquela situação? Ok? Um outro ponto importante também uma outra pergunta simples de aprendizado. Se eu pudesse reviver o dia de hoje, o que eu faria diferente? O que eu faria melhor? São perguntas que fazem com que você não permita que todas aquelas informações se compactem de maneira a fazer com que você tenha uma visão pessimista da vida, uma visão negativa. Ok? Existem duas forças que moldam nossas vidas. Existem diversas forças que moldam nossas vidas. E uma delas o alicerce da motivação humana é ter prazer e evitar a dor. Então, pessoal, tudo que vocês fazem, única e exclusivamente, só tem um objetivo. Você pode ficar, por favor, posso te pedir um favor? Porque nós estamos gravando para o barulho do... Obrigadão. Então, existem diversas forças. Uma delas tudo que nós fazemos é para ter prazer e evitar a dor. A força que molda a vida de vocês. Tudo que vocês fazem, toda e qualquer decisão que vocês tomam, é para ter prazer e evitar a dor. Então, só que muitas vezes, por falta de recursos, nós decidimos evitar a dor, e a dor, muitas vezes, pode ser um recurso que vai te dar uma vitória, um sucesso. Lembra que eu falei no início da nossa palestra hoje? O teu cérebro, biologicamente, ele não foi programado para você superar obstáculos e ter sucesso. O teu cérebro programa para que você poupe energia e sobreviva. O problema é que, muitas vezes, nós ficamos sempre na zona de conforto. Certo? É um mecanismo biológico. Só que enquanto você não aprende a se autogerir, o que acontece? Você fica na zona de conforto. Como assim? Você o tempo inteiro busca assim, não, sabe aquele ditado? Olha o réptil falando, sistema reptiliano. Mais vale um na mão do que dois voando. Não, aqui eu estou ganhando um pouco menos, ou aqui não está muito bom, mas pelo menos eu tenho alguma coisinha na mão. O que mais? Sabe aquele padrão que faz com que você se acomode? É o sistema reptiliano falando. E o neocórtex está ficando para lá, de lado, sendo que vocês têm
um poder extraordinário de transformar o mundo à volta de vocês e mudar a realidade. Agora, se você não aprende a utilizar esses recursos, não aprende cognitivamente como funciona o teu cérebro, é muito provável que em diversas situações vocês experienciem o que nós chamamos de estado sem recursos. E mais uma vez, o que eu falei antes, eu acho importante deixar claro novamente, as emoções que vocês geram nesses estados sem recursos criam as crenças que vocês têm. Ok? Olha que interessante, presta atenção nisso. Aqui nós temos o ciclo das crenças. Crença é software, programa, ok? Crença gera atitude, atitude gera resultados e resultado gera potencial para mais crenças. Deixa eu explicar melhor. Uma pessoa que não acredita que nasceu para ser feliz ou ter sucesso, ela vai esse é um programa que gera filtros da realidade, que faz com que ela só enxergue evidências de que aquilo faz sentido, quando na verdade é só uma crença limitante, ok? Então, a crença gera atitude, a atitude gera resultados, ok? Resultado gera potencial para mais crença. Ou seja, vamos lá, um fracasso chama outro fracasso, uma derrota, outra derrota, um abismo, outro abismo, o oposto é verdadeiro, um sucesso, outro sucesso, uma vitória, outra vitória, uma superação de obstáculo, outra superação, prosperidade mais, desde que ela não fique coadjuvante, seja protagonista. E a verdade é verdadeira, pessoal. Deus não tem nada a ver com isso. Isso é tudo coisa da cabeça de vocês. Só que vocês podem ser protagonistas, estar no controle disso. Vocês não precisam passar pela vida como coadjuvante, como espectador. Vocês podem construir a vida que vocês querem. O resultado que você quer, você pode construir o futuro que você quer, a qualidade de vida, a qualidade das suas emoções. Nós falamos antes sobre isso. Muitas das patologias são somatizações. Muitas das patologias ocorrem porque nós experienciamos estados sem recursos. E acabamos nos contando uma série de histórias limitantes e experienciando, né, às vezes, parece engraçado, né? Parece engraçado, mas olha só isso. Se eu viesse até vocês, colocasse a minha cara na parede aqui, ou num canto da sala, e falasse assim, meu Deus, eu não consigo ver saída, eu não enxergo mais nada, meu Deus, está tudo escuro. Vocês iam dar risada, certo? Sim, mas o cara está lá na parede da sala, com a mão aqui, e não consegue ver nada. É uma piada, certo? Então, é engraçado fazer isso na sala de aula, certo? Porque eu estou ali brincando, estou numa parede, é uma metáfora. Mas na vida pessoal, a falta de compreensão de como funciona o cérebro, a falta de compreensão de como construir o mundo que você quer experienciar, digamos, o que nós realmente muitas vezes visualizamos que são ausência de saídas, fazem com que nós experienciemos esses estados sem recursos. E os estados sem recursos, como eu falei, geram emoção, que constroem crença, e geram filtros da realidade que fazem vocês verem apenas o que vocês acreditam que faz sentido, quando na verdade, eu vou falar algo bem sério, com muita propriedade, mas é uma brincadeira. Na verdade, tudo é coisa da cabeça de vocês. Olha só, vocês receberam o cérebro, isso é interessante, porque hoje nós temos muitas neurobobagens por aí, muitas neurobobagens, né? E vocês receberam um cérebro que tem uma capacidade de absorção de informações completamente ilimitada. Até o presente momento a neurociência sabe isso. A capacidade de absorção do cérebro é completamente ilimitada. Quer ver uma coisa? Quem já ouviu aquela conversa do eu só uso 3%, 10% do cérebro? Quem já ouviu essa? Isso é bobagem, neurobobagem, entre outras que existem por aí. Então vocês usam todo o cérebro de vocês o tempo todo, mas a capacidade de vocês é ilimitada. Então, olha só, vocês biologicamente foram criados ou construídos, como vocês o creem, de maneira ilimitada. O cérebro de vocês é ilimitado. Vocês podem receber muitos recursos que podem fazer coisas extraordinárias. Agora, não é possível, como diz Einstein, uma frase interessante, que você mude radicalmente um resultado com o mesmo nível de pensamento que te levou até onde você se encontra hoje. Então, com essa capacidade de absorção de informações, você pode ter a realidade e construir o mundo que você quiser, construir o futuro que você quer. Porque sabe aquela pessoa que você conhece que é absolutamente bem-sucedida e com grandes resultados? Sabe aquela pessoa que você conhece que é extremamente feliz? Eu vou contar uma coisa para vocês. O cérebro dela é igual ao de vocês.
É claro, a menos que haja uma patologia. Fora isso, o cérebro delas é exatamente igual ao de vocês. O que muda lá, então? Muda os recursos, muda como ela compreende a realidade, muda como ela lida com as situações, muda nos contextos em que você, de repente, não tem um resultado tão bom, você observa como ela age e por que ela consegue aquele resultado e faz igual. Muda isso. Então, com essa capacidade de absorção de informações ilimitada, com essa maneira que vocês têm aí de alterar qualquer padrão, eu vou dizer uma coisa para vocês, neurocientificamente falando, fiados nos recursos que nós estudamos também com neurociência, que também nós trabalhamos muito com programação neurolinguística e uma série de outros recursos. Você pode viver, experienciar e construir a qualidade de vida e o futuro que você quiser. Com muita propriedade, eu digo isso para vocês. Olha só, esse homem, Victor Tivita, fundador do Grupo Abril. Essa frase é muito interessante. Se eu tivesse ouvido 10% dos não que recebi ao longo da minha vida, esse império não existiria. Nós vemos aqui um homem extremamente bem-sucedido, que não está mais aqui entre nós, mas um homem que ele é extremamente resiliente. O que é resiliência? A capacidade que você tem de superar diversas intempéries e permanecer focado no teu objetivo. E o que ele tinha que fazia com que ele não aceitasse não como resposta e que ele sempre encontrasse soluções para superar os seus obstáculos. Não era um cérebro melhor que vocês. Era simplesmente recursos para superar obstáculos e um mapa muito claro do que ele queria para o seu futuro. Qual era o futuro que ele gostaria de construir. E ele o construiu. Não só ele, como outros, diversos homens e mulheres que mudaram a história da humanidade. Outro, Steve Jobs, né? No seu tempo, o CEO mais valioso do mundo, o executivo-chefe mais valioso do mundo. Olha só que interessante. Frase que está no discurso de Stanford. Quem viu o discurso de Stanford? Alguém já viu esse discurso? Então, essa frase está na internet, o discurso de Stanford, um dos poucos que ele fez. Né? Ele diz assim, ó, ele não se formou, mas ele foi convidado um dia para dar um discurso. Todos os dias de manhã, eu me olho no espelho e pergunto a mim mesmo, se hoje fosse o último dia da minha vida, eu iria fazer o que irei fazer hoje? E se a resposta fosse não, por 2, 3, 4 dias, ele parava tudo e reinventava tudo de novo. Vocês acham que o Steve Jobs tinha um cérebro melhor que nós? Não, ele tinha só uma crença diferente. Quer ver uma coisa? Existe um doutor que eu cito, eu também tive a oportunidade de adquirir o trabalho dele, comprei, né, o trabalho dele, que ele estava vendendo esse conteúdo como curso, como palestras e tudo mais. E o nome dele é Dr. Omar Souk. E ele tem a tese de doutorado dele em administração de empresas é sobre o que fez com que homens e mulheres mudassem a história da humanidade. E de acordo com o Dr. Omar Souk, uma das características que ele identificou dessas pessoas era que elas não tinham, ou seja, cada 10 homens e mulheres que mudaram a história da humanidade, 90% não vieram de famílias abastadas, 90% não tinham estudo, não que não seja extremamente importante, nós temos recursos à nossa disposição como os estudos, sim, claro que sim, mas entendam que homens e mulheres que mudaram a história da humanidade, 90% deles não vieram de famílias abastadas, não tinham estudo, não tinham idade em comum, não tinham características étnicas em comum, não havia nada em comum. Ok? Então aquela crença limitante do tipo, eu sou muito gordo, muito velho, muito alto, muito jovem, muito magro, por isso que me impede de tal coisa, isso é só uma crença limitante. E pior de tudo, que muitas vezes você pode acreditar nela. Segundo, uma característica bem importante também de pessoas que mudaram a história da humanidade é que elas assumiam responsabilidades. Elas assumiam responsabilidade para construir o futuro que elas queriam experienciar. Elas assumiam responsabilidade pela superação do obstáculo. Porque é muito fácil, né, nós experienciarmos uma situação complexa e dizer assim, não deu certo, que a culpa é dele. Não me dou bem com o meu cônjuge, a culpa é dele. Não me dou bem com o meu negócio, a culpa é do chinesinho. As coisas dão errado. Olha só, homens e mulheres de sucesso fazem a pergunta certa. O que eu preciso fazer para, em meio a esse cenário, superar esse obstáculo? Assume responsabilidade. Porque quem usa o não como justificativa vai sempre para a derrota. A grande sacada do sucesso é nunca usar o não como justificativa, assumindo responsabilidade, trazendo para si a responsabilidade daquilo que você quer, em qualquer área, seja a área que for.
Entenderam, pessoal? Então, está nas mãos de vocês construírem o que vocês quiserem. Olha só para fazer uma síntese também do Steve Jobs. Vocês sabem por que a marca dele, da tecnologia, a Apple hoje, é uma das empresas que mais fatura do mundo, uma primeira empresa da era conceitual, só para vocês terem uma ideia. Steve Jobs, o primeiro CEO conceitual, só para vocês entenderem. Eles fizeram uma revolução no mundo. Sabe por que a marca dele na empresa era uma maçãzinha? Está no discurso de Stanford, chegou a ver, já viu? Não. Porque ele foi adotado, né? Antes dele morrer apareceram os pais biológicos, e esses pais adotivos não tinham muita dificuldade para pagar a universidade. Eu acho que ele fez só o primeiro semestre. E daí, como eles estavam se esforçando para dar a universidade para o filho, quando ele, isso está inclusive na internet lá para vocês verem, quando ele tinha aperto, ele atravessava a cidade para conseguir refeição lá com os hippies. E quando ele não conseguia atravessar a cidade, no lugar onde ele estava, lá naquela universidade, a única coisa que tinha para comer era maçã. Então a marca registrada dele ficou uma maçãzinha. Entenderam? Então, olha só vocês. Alguém de vocês aqui veio com fome? Veio pensando assim, meu Deus, o que eu vou comer amanhã? Alguém de vocês veio até aqui pensando, o que eu faço para... Né? Alguém de vocês veio numa situação assim, como esses grandes homens e mulheres que mudaram a história do mundo, passaram situações absurdas? Tenho certeza que não. Todos vocês que estão aqui, seguramente estão numa condição muito melhor do que esses homens e mulheres. Então, eles não tinham nada diferente de vocês. Está na mão de vocês construírem o mundo que vocês querem experienciar. Em síntese, então, mais uma vez, a melhor tecnologia você já tem, só precisa fazer as conexões certas. Então, pessoal, o equipamento mais sofisticado do mundo é o corpo de vocês e o cérebro de vocês. Não existe nada mais sofisticado, nada mais extraordinário. O cérebro tem que ser o maior recurso que vocês têm. Porque para vocês construírem uma vida extraordinária e serem muito bem-sucedidos, vocês só precisam de duas coisas: um cérebro e um corpo. Alguém aqui veio ou sem o cérebro ou sem o corpo? Não. Então o que falta? Software, crenças, recursos. Tem uma frase que esses dias eu coloquei no meu Face que diz assim, é uma variação de uma frase que eu levei no passado de outra pessoa. Sorte é quando a preparação faz você perceber, abre a tua visão de tal forma que você percebe uma série de novas oportunidades. Então, para ter sorte, você precisa abrir a visão, ter recursos. O cérebro nosso é interessante. Ele só vê aquilo que ele quer ver ou que está preparado para ver. Alguém já sentiu aquela sensação assim no peito dos caras? Pois não. Não sei se alguém já sentiu. Alguém já sentiu? Não? Eu estou brincando, não falei nada, tá? É uma brincadeira. O cérebro humano, ele, para receber um recurso novo, esse recurso novo precisa se conectar em alguma coisa que já esteja lá dentro. Senão faz isso que aconteceu com vocês, passou batido, né? Ninguém entendeu nada. Por que passou batido? Repeta a palavra que eu falei. Não consegue. Então, esse é o cérebro humano. Quanto mais recursos você tem... outra coisa interessante, né? Algumas pessoas dizem assim, porque aquela pessoa lá é inteligente. Inteligência é uma construção. Vem do latim intelligere. Tem duas conotações, opções e escolhas. E a segunda conotação é interligar informação. A verdade é que, se você tem senso crítico e joga informações de qualidade no teu neocórtex, aliadas a essas informações de qualidade, você precisa o quê? Interligar essa informação. E como é que se interliga? Construindo o futuro que você quer experienciar. Só para vocês entenderem. Então, até a inteligência é uma construção. Tanto a cognitiva, como a emocional. É uma construção. Entenderam isso? E a inteligência emocional e cognitiva é um grande diferencial hoje no mundo cada vez mais competitivo e saturado de informações. Então, pessoal, eu quero, então, para todos vocês que estão nessa noite, abrir agora para perguntas e depois convidá-los. Por favor, sobre o que nós falamos, pela presença de todos, tá? Estamos à disposição. Obrigado.